Hoje eu vou te mostrar como que você consegue configurar uma biblioteca de injeção de dependência dentro aqui do Jetpack Compose. E qual que vai ser essa biblioteca? Trata-se do Koin, que é uma ferramenta bastante comum no mundo Kotlin, principalmente por ser uma biblioteca de multiplataforma. Então, se você aprender a utilizar o Koin dentro aqui do Jetpack Compose, você também pode considerá-la para outros projetos que estão em Kotlin. Então, dado todo esse ponto que eu trouxe para você, antes da gente começar, é também muito importante você considerar a inscrição no canal, caso você ainda não é inscrito, e também deixar um like ou um comentário para ajudar no engajamento. E agora que eu passei os recados iniciais, a gente pode começar com a parte do código. E para isso, eu vou entrar na minha tela principal. Dentro aqui da tela principal, eu já separei um projeto Android que eu vou utilizar como exemplo, até para que a gente tenha códigos prontos e então dessa forma a gente parta para a configuração e utilização do Koin. Então só para você ver o projeto, eu já executei ele aqui, eu vou até executar de novo para ele rodar, mostrar o que tem no código. E basicamente vai ser um buscador de endereços, que eu já até separo aqui um CEP específico, que é esse 051011000. E no momento que eu coloco a informação e clico no ícone da lupa, ele faz uma requisição HTTP e nessa requisição ele busca as informações que ele encontra pra gente, tá vendo? Então ele encontrou ali essa Avenida Otaviano e por aí vai. Trouxe também bairro, cidade e estado, que são informações que a gente consegue pegar com o CEP. Então o projeto é relativamente simples, só que ele vai ter alguns códigos nos quais a gente vai trabalhar para aplicar essa ideia de injeção de dependência. Caso você não tenha a mínima ideia do que seja injeção de dependência, trata-se de um padrão de projeto, um design pattern, que permite com que a gente consiga personalizar as dependências de uma classe. O que seria então a tal da dependência? São qualquer tipo de APIs, classes, objetos que a nossa classe precisa para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, aqui no nosso código, para fazer requisição a gente precisa dessa referência do HTTP client, tudo bem? Isso daqui é uma dependência do nosso código, o nosso viewModel depende dele para conseguir aí fazer essa requisição. E do jeito que foi configurado, a gente meio que fica preso apenas a essa implementação. E com a injeção de dependências, a gente tem a capacidade de colocar outras implementações e, consequentemente, isso facilita com que a gente consiga testar o nosso código, consiga até mesmo fazer flexibilidade no nosso código, como é o caso de usar implementações mais específicas. Então, a injeção de dependência ela ajuda bastante nesse ponto, ela tem esses benefícios. E agora que eu trouxe um pouquinho dos benefícios da injeção de dependência de uma maneira bem mais abstrata, vamos então conhecer o Koin e vamos ver como é que ele faz para fazer toda a configuração para a gente, né? Que a gente consiga fazer essa configuração de injeção de dependência. Então, para isso, eu vou entrar na página do Koin, que é essa insert-koin.io, e dentro dela meio que a página de marketing da ferramenta, né? Falando o que é o Koin e etc. Então, até mesmo denomina como um framework para injeção de dependência. E eu já vou chegar diretamente aqui no setup, que é onde mostra as dependências que a gente pode colocar no projeto para acessar a biblioteca do Koin. Então veja que existem essas dependências que a gente tem aqui, que é o Bon, Core, etc. E a que a gente vai precisar nesse caso é essa do Android. Então deixa eu ver se eu consigo já pegar essa do Android específico, tá aqui embaixo, é essa io.insert.coin-android. Então eu vou copiar esse código, beleza, copiei, e lá no Android Studio basicamente a gente precisa agora adicionar a dependência. Então eu já tenho algumas dependências aqui no nosso projeto, eu vou colocar bem no topo só para facilitar essa identificação. Coloquei a dependência, ela veio no modo Groovy e aqui a gente está utilizando a DSL do Kotlin, então por isso que precisa colocar aquela DSL. E nesse caso específico ele não está indicando qual que é a versão disponível do Koin. Nesse caso aqui a gente pode vir no Versions, que está aqui no topo, que ele vai mostrar pra gente. Deixa eu ver se ele coloca nesse What is New. Vamos ver se tem aqui Koin, aí provavelmente ele vai abrir a página da documentação, que ela veio para o GitHub. E a princípio, ou aparentemente, a gente tem esse 3.5, né? Então eu vou colocar ele. Esse é o do caso do Bon, né? Eu não sei se eu preciso filtrar o do Android para poder pegar o do Android. É o 3.5.0. Então a gente volta aqui e coloca. Pode até criar variável se quiser, né? Então seria igual eu fiz ali embaixo para o Ktor. Então, Koin
version. Aí coloca ali a versão. Então, 3.5.0. Beleza, temos a versão aqui, é só colocar bonitinho e fazer a sincronização. A sincronização foi feita e agora sim a gente já pode começar com as configurações iniciais. Então, um ponto inicial que eu vou pegar aqui, antes de mexer com o código, antes de fazer as configurações do Coin, é adaptar um pouco o código para que a gente coloque num modelo que é muito comum dentro aqui de aplicações Android, que é fazer até mesmo outras camadas de código. Por exemplo, veja que nesse ponto do código, basicamente eu tenho o HTTP Client e ele está dentro do ViewModel, só que uma abordagem comum é a gente ter acessível esse código dentro de um repositório, por exemplo, ou então de uma outra camada que encapsula toda essa regra de negócio que envolve a requisição. Então primeiro eu vou fazer esse encapsulamento para você ver como é que fica e aí depois eu faço a configuração do Coin para então a gente ver o poder dele, tá bom? Então vamos lá. Então para isso eu vou criar um novo pacote, eu vou criar um pacote chamado de repositories, que vai ser essa camada que vai abstrair esse código que envolve as requisições, tudo bem? E dentro dele eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar aqui de address repository. Dado que a gente não tem tanto código para fazer essa abstração, o que eu vou fazer vai ser basicamente o código que ele vai buscar o endereço. Da mesma maneira que a gente tem aqui no nosso ViewModel o find address, a gente vai ter um find address lá para o repositório. Só que o repositório ele vai ser o responsável em fazer essa lógica, que faz a requisição, devolve uma resposta de endereço e aqui dentro do ViewModel a gente vai fazer a conversão para o UI state. Então é isso que a gente vai separar. E aí como é que fica isso na prática? Basicamente a gente remove esse código do HTTP Client, mandamos aqui para o repositório e dentro aqui do repositório a gente vai criar agora um método que vai ser o find address, que ele vai receber um CEP, que é o necessário, e a princípio a gente deixa o código com essa assinatura porque a gente vai adaptar na migração do código. Voltando aqui para a classe do ViewModel, a gente vai colocar agora que ela vai ter acesso a um repositório que vai ser do tipo address repository. Então vamos criar a instância só para o nosso código compilar, tá bom? Aí agora nesse código que a gente tem o HTTP Client, a gente vai utilizar o repositório. Então vai ser repository.findAddress mandando o CEP. Aí nesse momento, o que a gente está fazendo aqui no código? Basicamente a gente está encapsulando a requisição HTTP e a gente precisa devolver a informação que a gente tinha anteriormente, que é a resposta. É basicamente isso. Então aqui no repositório, o que a gente vai fazer agora é jogar o código que faz aquela requisição. Eu vou até recortar, né, porque eu não copiei, eu simplesmente apaguei. Então deixa eu copiar, copiei. Agora sim, repositório, find address, CEP. E aqui no nosso repositório, basicamente eu vou fazer aquele mesmo código porque não é para ser uma coisa diferente. É exatamente a mesma coisa que é encapsular a requisição. Aí veja que aqui nesse get a gente faz o import e ao mesmo tempo ele é uma coroutine. Então a gente pode deixar como suspend fun e no body a gente simplesmente pode falar que a gente vai devolver ali esse cara. Óbvio, né? Fazendo esse retorno, a gente vai precisar também colocar o retorno aqui na nossa assinatura ou então fazer como uma expressão. Então eu vou deixar o return ou até mesmo já fazer a expressão, que aí não precisa colocar ali o tipo do retorno, já vai ser evidente que ele vai ser o nosso address response. Então é basicamente isso. Eu vou aproveitar também nesse momento de refatoração e eu vou pegar o código que representa a resposta, que eu deixei mais aqui embaixo, porque foi nessa primeira implementação com o ViewModel, e vou colocar ali no nosso repositório, tá bom? Indicando que isso daqui é algo mais exclusivo para o repositório. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que eu tinha... eu estava com o parênteses a mais ali, agora tudo bem. Beleza, o código agora ele já foi encapsulado, a gente tem esse nosso código agora no repositório. E deixa eu ver se ele só não está compilando... Ah tá, ele está pegando aqui o response que vinha do ViewModel, beleza, agora tudo certo. E aqui no nosso ViewModel, basicamente, a gente vai ter ali o repositório, que é uma dependência dele, para que ele consiga aí buscar as informações em alguma fonte de dado, né? Que nesse caso, internamente, vai ser pela API. Tranquilo, fiz essa primeira parte, agora sim a gente pode continuar com o COI.
Aí voltamos aqui na documentação, como que a gente faz, né, para configurar o coin? O coin ele vai ser feito a partir de uma configuração que a gente chama de módulos. Esses módulos nada mais é do que uma configuração que centraliza como que o coin ele vai gerar cada um dos objetos que ele vai criar para a gente. Então aqui mostra como que a gente pode fazer isso, que basicamente a gente vai criar uma referência da application, porque é ela que inicializa a nossa aplicação, e dentro dela a gente vai fazer a inicialização do coin. Então sempre que você quer inicializar o coin, você utiliza esse start coin, colocando os módulos, que esses módulos, consequentemente, eles mostram os objetos que um coin vai saber criar, tudo bem? Então é basicamente isso. E aí para isso a gente volta aqui no nosso código, a gente precisa ter uma application, então a gente pode criar porque eu não criei nesse projeto. E aqui dentro eu vou chamar de... Eu pego sempre o nome do projeto e aí eu coloco o sufixo application. Eu chamei esse projeto de onde fica e eu vou chamar aqui então a application. Beleza, nesse momento é só você declarar como a application aqui do Android, não é um problema. E na sobrescrita do onCreate a gente faz ali o start coin. Então start coin. E aqui a gente só precisa então criar um módulo, enviando a partir desse método modules. Tá bom? O módulo você pode criar com qualquer nome. O inicial, quando a gente não tem uma ideia, a gente pode chamar de app module, tudo bem? E então a gente pode criar esse carinha. Para criar ele, uma das coisas que eu costumo fazer, ou até mesmo que é comum, é criar dentro de um arquivo específico de configuração de injeção de dependência. Então, uma das coisas que são comuns é criar um novo pacote. Então a gente coloca aqui, ó, package. Colocamos apenas DI de Dependency Injection e aqui dentro a gente começa a fazer as configurações. Outro ponto importante é que eu criei os repositórios dentro do UI, sendo que repositórios não tem necessariamente uma relação com interface de usuário, é só uma parte de dados, então a gente pode colocar dentro do pacote raiz. Em seguida a gente pode criar o arquivo que vai ser focado para injeção de dependência. Eu vou chamar esse arquivo de app modules, para poder falar que a gente vai ter os módulos do aplicativo. Não é para ser uma classe, tudo bem? E dado que agora a gente tem aqui esse arquivo de módulos, a gente pode começar a configurar os módulos. E aí como que a gente faz essa configuração de módulos, né? Eu vou ver se ele tem aqui uma amostra, só para a gente ver como que fica. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui do Android para inicializar, beleza. Ele está mostrando aqui, até mesmo uma outra coisa que é interessante, é que ele faz a configuração para a gente ter acesso ao logger do Android e também do contexto. Essa é uma configuração muito importante, tá bom? Então a gente precisa colocar ela também. Então eu vou colocar aqui, ó. Essa daqui ela já muito provavelmente já vai ter Android Logger. Se você quiser colocar um nível diferente, você pode colocar. O padrão que ele coloca é o de info. E depois a gente vai ter aqui o nosso Android Context. Aí nesse context, o que geralmente a gente faz é colocar a referência da própria application, né? Então como que fica? Fica this, arroba, e aí coloca o nome aqui da application, que é onde fica a application. Aí agora em seguida a gente vai ter ali acesso aos nossos módulos. Então para criar um módulo, ele ainda não mostrou como que faz nessa página, mas eu vou achar só para você ter ali a sintaxe, né? Porque eu já tenho na minha cabeça como fazer, mas eu imagino que seja um pouco diferente, que seria criar uma variável, isso, exatamente, isso mesmo aqui, ó. Que a gente cria uma variável, aí coloca ela como igual, e aí vem esse módulo, que seria a instância dos módulos, tá bom? E aí dentro dele, a gente pode fazer o uso de alguns métodos que existem para poder falar como que ele vai criar o objeto. Então vai ter, por exemplo, o método de factory, que para cada vez que a gente precisar do objeto, ele cria um novo. Vai ter um outro que é mais focado para criar uma única instância, que é o single, que é daquele mesmo padrão do singleton. Então ele só vai criar uma única que vai servir para todo mundo que chamar aquela referência. Vai ter uma outra referência também que ele vai simplesmente criar para view model especificamente, para fazer aquele vínculo de ciclo de vida e assim por diante. Então vão ter esses detalhes que é importante que você saiba, tá bom? E agora que eu trouxe isso, a gente pode voltar ali no nosso código e dentro aqui do nosso app modules a gente escreve app module, no caso uma variável val, né? E aqui a gente fala que ele vai ser o módulo e pronto, a gente já tem essa nossa primeira configuração. E aí para a gente, por exemplo, fazer uma configuração inicial, que seria falar, olha, você vai criar esse repositório, a gente pode começar falando o seguinte, olha, esse repositório ele vai ser um single, porque apenas uma única instância dele é o suficiente para a configuração que a gente vai fazer. E aí para isso, né, quando a gente coloca esse single, a gente precisa determinar qual que é o objeto que a gente quer criar, tudo bem? Então a gente pode falar que a gente vai colocar aqui o nosso
address, cadê? Address repository. É basicamente dessa maneira que a gente faz, tudo bem? Claro, fazendo isso daqui ainda não é o suficiente que a gente espera, porque a gente só está criando a instância do nosso repositório, sem também fazer a criação das suas dependências, que seria aquele nosso HTTP client, né? E aí, como é que a gente faz, então, para configurar o nosso código de tal forma que a gente consiga falar como que ele vai criar aquele HTTP client? Para isso, a gente primeiro precisa fazer o seguinte, a gente precisa falar que esse HTTP client, ele não vai ser uma implementação que o nosso repositório vai criar, e sim vai ser um código que ele vai receber. A partir do nosso parâmetro via construtor, a gente vai falar que a gente vai receber um private val HTTP client desse tipo que a gente está esperando. E esse código no qual a gente cria, a gente já não vai mais manter no repositório. O repositório não vai mais saber como é que cria um HTTP client. Ele vai receber uma implementação. É basicamente isso. E aqui nos nossos módulos, a gente pode adicionar a configuração para fazer isso. Veja que ele já deixa de compilar, tudo bem? E aí como que a gente faz, né? Podemos colocar tudo no mesmo módulo ou então criar módulos separados para determinar o que é módulo de coisas que são do aplicativo, um módulo, por exemplo, para configurações de rede, outro de banco de dados local e assim por diante. Então, é uma outra maneira de você também organizar o seu código. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, um módulo que eu vou chamar de Networking Module. E em seguida, eu vou indicar que eu vou criar um novo módulo nesse ponto. Aí agora eu posso até falar, olha, você vai criar uma única instância ou um factory para o nosso HTTP client. E aí como que vai fazer isso? Basicamente você pode colar o código, tudo bem? E a partir desse momento o Coin ele já sabe como criar esse HTTP client considerando as configurações que a gente fez. E dado que ele sabe criar esse cara, a gente pode falar que no momento em que ele criar o repositório, essa dependência ele pode tentar pegar com base nas configurações que a gente fez. Então, quando ele rodar o aplicativo, ele vai pegar suas configurações, vai verificar se tem um HTTP client e vai injetar pra gente. Então, é isso que o Coin ele faz, tá bom? Tem até uma outra maneira de escrever, quando a gente só tem essas dependências com o get, que seria colocando a referência. Se eu não me engano é assim, a gente coloca os dois pontos, e o nome da referência. Se eu não me engano é isso. Aí seria um single off, eu acho que é isso, né? Single off. Então é uma maneira mais resumida, porque assim, no nosso repositório, nesse momento ele só tem uma única dependência, mas é normal uma classe ter várias dependências, umas 5, e aí ficar colocando get ali fica estranho, né? Então esse carinha do single off, tem até mesmo factory off, ele tem esse resumo, né? Esse modo enxuto de escrever essa configuração de dependência. Então a gente fez aqui para o repositório, beleza, então a gente volta aqui no repositório, ele já tem a configuração necessária. Aí agora o que a gente precisa fazer é a mesma coisa, só que agora para o ViewModel. Então, por exemplo, ao invés do ViewModel falar como que ele vai criar o repositório, ele vai receber um repositório. Então seria um private val repository. E aqui a gente determina, no caso no construtor do nosso ViewModel, não do ViewModel que a gente pega ali da biblioteca, né? Então private val repository. E a gente deixa ele no construtor, tirando aqui essa implementação. Então veja que agora o ViewModel ele não sabe mais como criar um repositório, ele vai receber um repositório. Só que aí tem um grande detalhe, né? Que quando a gente faz a configuração de ViewModel, ela é um pouquinho diferente aqui dentro da nossa configuração do Coin, porque aquela configuração inicial é uma configuração feita para o Coin de uma maneira genérica, tá? Sem considerar esses componentes específicos do Android. No caso do ViewModel, a gente vai precisar sim fazer alguma coisa diferente. A gente vai precisar acessar essa outra implementação que é chamada de ViewModel, que tem até mesmo a implementação ViewModel Off, né? Se eu não me engano, ela é uma biblioteca externa, a mais. Então deixa eu ver se a gente vai ter acesso ou se a gente vai precisar adicionar a biblioteca. Então a gente pode até mesmo colocar nesse App Module, criar só de ViewModels, tá bom? Então ViewModel, deixa eu ver, ele já vem nesse de Android, então menos mal. O que a gente precisa fazer agora é só colocar os dois pontos, address, cadê? Acho que é outro nome, né? Talvez tenha o form ali, cadê? Address ViewModel, deixa eu ver se ele acha agora. Não achou? Era para ter achado, né? Curioso que ele não quis completar. Eu vou tentar procurar sem colocar aqui no código, só para ver se ele acha, tá bom? Aqui ele tá achando, eu vou dar um import, porque aí dando import aí fica mais fácil de achar. Aí eu vou colocar aqui, ó, ViewModel Off. Agora sim, address, ViewModel, beleza. Só para ele poder achar, fazer os imports tudo bonitinho.
Beleza, a gente colocou aqui o View Model, e agora que a gente fez isso, né, o próximo passo é de fato utilizar esses módulos que a gente criou. Então a gente coloca aqui, ó, App Module, e a gente pode colocar os demais. Se eu não me engano, ele vai em varargs, deixa eu só ver se é isso mesmo. Ele precisa ser em uma lista. Então, varargs também vai. Então a gente coloca agora também o Network View Module só, né? Network Module. Então a gente fez aqui a inicialização, a gente configurou ali as nossas classes para receber as dependências. Aí o que resta agora é dentro do nosso código aqui, do nossa main activity, é acessar esse view model a partir dessa implementação do COI, porque nessa view models que a gente utiliza é uma implementação que já vem da biblioteca, do lifecycle, então ele não vai utilizar as configurações que a gente viu ali do COI. Aí o que isso significa? Se a gente pega desse modo, ele não vai saber como que cria um repositório, não sabe como que cria um HTTP client para aquele repositório e assim por diante. Então como que a gente faz nesse caso para ter acesso ao do COI? Ele vai ter uma coin view model, alguma coisa assim. Se eu não me engano, esse especificamente é algo específico do nosso Jetpack Compose, porque meio que ele vai dar acesso a um composable do coin. Então, vamos tentar adicionar esse cara. Eu acho que se a gente pesquisar aqui, deixa eu ver, Compose, deixa eu ver se ele mostra aqui pra gente. Jetpack Compose, agora eu só preciso adicionar a biblioteca primeiro, né? Eu vou até ver se ele mostra aqui, ó, seria mais ou menos assim, ó, coin inject, sabe? É alguma coisa nesse nível. Agora eu só preciso adicionar a dependência. Dependência, eu vou tentar achar aqui no setup. Vamos ver aqui, ó. Cadê setup coin? Aí eu vou ver se eu consigo achar esse do nosso Jetpack Compose. Ele tem aqui, ó, coin Android X Compose, e eu vou tentar adicionar lá dentro das nossas dependências, tá bom? Então, para isso, eu vou voltar aqui. Deixa eu ver se ele já tem um pronto, que aí já pega certinho, né? Aqui, ó, achei aqui embaixo. Agora sim. Vamos voltar ali no nosso Android Studio e cadê? Build.gradle do módulo app. Eu vou fazer aqui uma cópia e vou colocar então essa nossa dependência, né? Eu acho que eu vou até colocar tudo certinho só para modificar na syntax do Kotlin. Eu só não tenho tanta certeza se a versão é a mesma do Coin, tá bom? Eu vou tentar, se não der certo aí eu busco a versão correta, mas é basicamente isso. Fazemos a sincronização. Essa sincronização foi mais rápida, né? Então a gente pode voltar aqui no código. E aqui a gente vai ter acesso ao nosso coin. Deixa eu ver aqui. Coin inject ou é o coin view model. Se eu não me engano é exatamente esse. Coin view model. Aí ele é muito parecido com o que a gente viu daquele view models, que é só adicionar o tipo do view model, tá bom? E aí dessa forma a gente consegue fazer a inserção. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Ele está indicando que não tem o método do get. Ah, tá. Ele já faz igual, ele não faz igual aquele delegation, tá bom? Então ele já adiciona com o igual para o nosso view model. Então é basicamente isso que a gente precisa fazer para configurar o COI nessa configuração de injeção de dependência. Agora eu vou executar o nosso código para a gente testar. O nosso projeto ele não funcionou, eu acho que o motivo é porque eu não coloquei a application no manifest, tá bom? Eu acho que ele vai indicar aqui, ó, isso mesmo, ele não conseguiu colocar, então deixa eu colocar aqui no manifest, eu tinha esquecido disso, aí é só colocar aqui no manifest, no nosso application, a gente coloca o name, né? Eu criei uma application sendo que eu não declarei no manifest. Beleza, agora sim o nosso aplicativo rodou e a gente pode testar. Eu vou colocar aqui, ó, 0510100. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui, tem mais? Tem. Eu vou buscar e olha só que interessante, ele manteve o funcionamento do nosso aplicativo. E a grande diferença agora é o seguinte, é que a gente está utilizando uma biblioteca que ela é responsável em criar essas instâncias pra gente. E no momento que ela é responsável em fazer isso, deixa eu até acessar aqui o nosso código, ela consegue, por exemplo, criar suas dependências sem que a gente saiba como fazer isso, né? Então o nosso view model tem um repositório, o repositório ele tem ali o HTTP client, e veja que em nenhum momento dentro do nosso código ficamos responsáveis em fazer a implementação. Aí novamente, temos também todo aquele benefício da injeção de dependência. Se a gente quer testar esse código, a gente pode passar versões mocadas para essas implementações, não fica preso a um teste que envolve uma integração real e assim por diante, tá bom? Então esses são os detalhes que eu queria passar para você em relação a essa configuração inicial aqui do COI. Deixa eu aumentar aqui minha tela aqui.
Eu vi que deu bastante tempo, eu espero que você tenha gostado aí da parte do conteúdo. É um pouquinho mais complexo quando a gente envolve essa questão de injeção de dependência, mas entenda que é um código bastante comum dentro aqui do Android, principalmente quando a gente vai criar referências que exigem muitas dependências, ou então uma dependência que vem do contexto, como é o caso do ViewModel. Veja que a gente usou o Koin para ele criar um ViewModel que tem todo aquele vínculo de ciclo de vida, do Android, etc., mas sem ter toda essa preocupação de fazer esse vínculo. Ele fez isso pra gente, tá bom? E isso colocando as dependências que a gente precisa. Então saiba que isso vai ser muito comum no seu dia a dia, é uma ferramenta muito presente, e eu até mesmo trouxe esse vídeo para avançar em outros projetos que eu quero fazer aqui com vocês, em outros vídeos, principalmente nos de testes que eu vi que vocês gostaram. E para encerrar, os últimos recados, é muito importante, novamente, se você ainda não deixou o like, deixa o like, considere a inscrição se não é inscrito e deixe um comentário, mesmo que não seja necessariamente um comentário relacionado ao vídeo, apenas para engajar o conteúdo, ajudar aqui a gente ter mais alcance e assim por diante. Então era isso que eu queria passar para você, um abraço, valeu, falou!